Você já parou para pensar que certos nomes aparecem do nada no topo da política? De repente já estão tomando decisões que afetam milhões de pessoas? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. E o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o poder no Brasil. O nome é Hugo Motta. Um político que vem ganhando espaço, influência e atenção. Mas por trás dessa ascensão existem conexões que muita gente prefere não discutir em voz alta. E quando o assunto envolve grandes construtoras, campanhas políticas e dinheiro circulando nos bastidores, a pergunta deixa de ser: o que está acontecendo? E passa a ser: quem está por trás disso? Fica comigo até o final, porque o que parece apenas mais uma história política pode revelar algo muito maior. Como o jogo realmente funciona e quem realmente ganha com ele. Agora, vamos direto ao ponto. Durante investigações ligadas à Operação Lava Jato, vieram à tona diversas informações sobre financiamento de campanhas políticas por grandes empreiteiras. O enfrentamento da corrupção mostra que o Brasil tem alguns motivos para se orgulhar. A Operação Lava Jato ela foi possível por uma série de fatores que confluíram, mas um deles, com certeza, é a utilização desse mecanismo de investigação que é a delação premiada. No caso da corrupção, a vítima não sabe que é vítima, ela não sabe que sofreu aquele crime. Então você precisa quebrar o pacto de silêncio que existe entre as pessoas. Entre os nomes que aparecem nesse contexto estão gigantes, como a Odebrecht e a Andrade Gutierrez. Empresas que, durante anos, estiveram no centro de contratos bilionários com o governo. E é justamente nesse cenário que surge a ligação com Hugo Motta. Registros e delações apontaram que valores teriam sido destinados a campanhas políticas, levantando questionamentos sobre a influência dessas empresas nas decisões futuras desses candidatos. E é aqui que começa o ponto mais importante. Quando uma campanha recebe apoio financeiro de grandes grupos econômicos, isso é apenas estratégia política ou existe algo mais por trás? O presidente da Câmara dos Deputados recebeu R$ 1.200.000 de campanha de duas empresas, Odebrecht e Andrade Gutierrez, as mesmas que ele deveria investigar na CPI da Petrobras. Ele era o presidente da CPI. Nenhum político foi indiciado. Hugo Motta, Republicanos, Paraíba. Eleito presidente da Câmara em fevereiro de 2025, com 444 votos, aos 35 anos. O mais jovem presidente da Câmara desde a redemocratização. Apoio de Lula, apoio de Lira, apoio do PSD, MDB, União Brasil, PT. Todo mundo quis Hugo Motta. E sabe por quê? Porque Hugo Motta aprendeu cedo como funciona. Família de políticos da Paraíba. Avô paterno foi prefeito de Patos. Avô materno
Foi deputado estadual 5 vezes e deputado federal 1 vez. Hugo foi eleito pela primeira vez aos 21 anos. Ainda cursava medicina. Transferiu o curso para Brasília para poder exercer o mandato. 4º mandato consecutivo na última eleição, foi o mais votado da Paraíba, 158 mil votos. Mas o que importa não é como chegou, é o que fez quando chegou. Fevereiro de 2015, CPI da Petrobras. A Lava Jato estava no auge, o Brasil inteiro querendo respostas. Hugo Motta, aos 25 anos, é escolhido para presidir a CPI na Câmara. Indicação do PMDB, o relator, Luiz Sérgio do PT. A CPI durou meses. E o resultado? Nenhum político indiciado. Dezenas de parlamentares investigados pela Justiça, pelo Ministério Público Federal, por provas apontadas pela Procuradoria. Nenhum apareceu no relatório final. O Congresso, mais uma vez, se protegeu. E quem presidiu esse resultado? Hugo Motta, o mesmo que recebeu R$742 mil da Odebrecht e 451 mil da Andrade Gutierrez na campanha de reeleição. 60% do financiamento dele veio das empresas investigadas pela CPI que ele presidia. Mas, espera, tem mais. O Congresso em Foco publicou em 2015 que Hugo Motta pagou R$30 mil a uma empresa investigada pela Polícia Federal antes de ser indiciado para presidir a CPI. Alvos de investigação da Polícia Federal cercavam Hugo Motta. E mesmo assim, foi escolhido. Não por acaso, justamente por isso. O Centrão precisava de alguém que soubesse conduzir uma CPI sem resultados inconvenientes. E Hugo entregou. Avança para 2020. Hugo Motta libera no orçamento federal 4,7 milhões em emendas para recuperar uma avenida em Patos, Paraíba. Patos, a cidade governada pelo pai dele, Nabor Vanderlei Filho. Republicanos, mesmo partido. O dinheiro foi para uma obra que somou 6 milhões com aditivos. A empresa que ganhou a licitação? Engelplan. E aí entra a Polícia Federal. Abril de 2025. A Polícia Federal deflagra a segunda fase da Operação Outside. Alvo: fraude licitatória e desvio de recursos públicos em Patos. A suspeita? A Engelplan reduziu o preço para vencer a licitação e depois foi beneficiada com aditivos superfaturados. O Ministério Público Federal apresentou 4 denúncias criminais e 3 ações cíveis. Acusações: fraude de licitação, superfaturamento, corrupção e improbidade. A obra foi feita com emendas de Hugo Motta, na cidade do pai dele. Oficialmente, pai e filho não são investigados. Aqui que começa a ficar absurdo. E os sogros de Hugo Motta? Réus por fraude à licitação. A imprensa nacional noticiou a elevação do patrimônio da família Motta e citou os sogros do presidente da Câmara como réus. De um lado, Hugo Motta declara ter 50% de um avião avaliado em 100 mil ao TSE.
O outro dono, a empresa Avipar Participações, que tem como sócio o deputado Aguinaldo Ribeiro. Hugo divide um avião com outro deputado do Centrão. É esse o patrimônio declarado do presidente da Câmara. Agora vem o que conecta tudo. Conversas de WhatsApp recuperadas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcara, o banqueiro do Banco Master. Mencionam reuniões envolvendo Hugo Motta. Também aparece o senador Ciro Nogueira e o ministro Alexandre de Moraes. Hugo Motta e Alcolumbre silenciaram sobre o futuro do caso Master no Congresso. Nenhuma CPI instalada, nenhuma CPI aprovada. O rombo de 47 bilhões do Banco Master não tem investigação parlamentar. E quando o senador Renan Calheiros quis mover o caso, acusou Hugo Motta e Arthur Lira de terem chantageado o ministro Jonathan de Jesus no TCU, para impedir a liquidação do Banco Master. Motta e Lira, os mesmos que colocaram Jonathan no TCU. Os mesmos que agora controlam o que o Congresso pode ou não investigar. Mas tem um padrão aqui. Então, olha o que você tem. Um político que começou aos 21 anos. Família de políticos, 4 mandatos consecutivos. Presidiu a CPI da Petrobras, financiado pelas empresas investigadas. Resultado? 0 políticos indiciados. Emendas de 6 milhões de reais para a cidade governada pelo pai. PF investiga desvio na mesma obra. Sogros réus por fraude. Mencionado em conversas apreendidas do banqueiro do Master. Silencia sobre CPI. Acusado de chantagem no TCU. E hoje preside a Câmara com 444 votos de todos os partidos. Quem controla a mesa que investiga nunca será investigado. Hugo Motta tem 35 anos. No ritmo que anda, pode presidir a Câmara, virar senador, governador. O Centrão não escolhe quem grita mais. Escolhe quem entrega mais. Quem protege melhor, quem incomoda menos. E Hugo Motta nunca incomodou ninguém. Exceto, talvez, quem esperava que a CPI da Petrobras tivesse resultado. Ele controla a pauta na Câmara. A Câmara controla o que vira lei. E a lei controla o que acontece com o seu dinheiro, a sua aposentadoria e o seu imposto. O problema nunca foi falta de investigação. É quem decide se ela acontece.